0444. Obrigado, Costa. O tempo muda a partir de hoje aqui no Paraná, hein? Mas em Porto Alegre, a chuvarada já começou ontem mesmo. Inclusive, um homem está desaparecido depois de cair em um córrego durante o temporal que atingiu Porto Alegre, tá? Inclusive, a informação, eu li aí nos portais de notícia, inclusive da ND+, né? Lá de Santa Catarina, aqui do nosso grupo, nossa parceira lá, que os ventos chegaram em Porto Alegre a mais de 100 km por hora. E isso pode vir para cá também. A Thaís Travessoli tem mais informações pra gente. Conta aí, Thaís. Ô, Jasson, a gente segue acompanhando essa situação em Porto Alegre, porque o temporal já começou por lá. E você comentou agora das buscas desse homem em Porto Alegre. Esse homem tem 45 anos. Durante toda a manhã foi um trabalho de buscas do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal também, para encontrar esse homem que desapareceu depois da chuva muito forte em Porto Alegre. Chuva que também já chega em outras regiões. Em pelo menos 10 municípios do Rio Grande do Sul também foram afetados pelas fortes chuvas. Postes e até uma torre de energia caíram com a força dos ventos que chegaram em Porto Alegre a 120 km por hora. Mais de 300 mil imóveis, entre casas e empresas, também ficaram sem energia elétrica em todo o estado. Então, por lá, a situação já é muito complicada com a chegada da chuva. Vamos acompanhar na reportagem. Os cabos de alta tensão ficaram atravessados nesta rodovia na cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. A torre caiu ali, gente. Vocês estão vendo a torre ali, ó, caída, ó. Várias empresas também foram destelhadas. O estrago foi enorme neste supermercado. Meu Deus do céu. Aqui nesta estrada, 5 postes de concreto caíram e quebraram ao meio. A região toda está sem luz. Aquele carro ali atrás passava por aqui no momento da tempestade. O motorista ficou preso entre os fios de alta tensão. O trânsito foi bloqueado na rodovia. O motorista do carro foi resgatado e não teve ferimentos. Em Canoas, as portas do shopping foram arrancadas. Na capital gaúcha, um homem desapareceu depois de cair nesse córrego e ainda não foi encontrado. A combinação de vento com granizo provocou estragos em pelo menos 10 cidades. O temporal foi causado por uma frente fria que veio da Bolívia. Ao longo desta terça-feira, a frente fria continua avançando pela região sul e deve provocar chuva de moderada a forte intensidade ainda em Santa Catarina e também no estado do Paraná até o final do dia. Lembrando que na semana passada nós mostramos, a situação no nosso litoral, Jasson, quando os ventos chegaram em Guaratuba, por exemplo, a 90 km por hora. No caso, então, de Porto Alegre, que nós acabamos de mostrar na reportagem, já chega ao registro de 120 km por hora. Imagine a ventania, por isso que está causando estragos por lá. Hoje o tempo já começa a mudar aqui no nosso estado também, previsão de chuva, de ventos fortes. Inclusive tem um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia aqui para Curitiba, para a capital. Alerta amarelo de tempestade válido para Curitiba e outras cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. O aviso do Instituto prevê chuva entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros, ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora e também queda de granizo. Por isso é importante as orientações que a gente passa agora aqui no Balanço Geral, sempre em caso de emergência, para que a pessoa procure a Defesa Civil. Nós temos também agora uma explicação do que deve acontecer nas próximas horas da mudança de tempo aqui no nosso estado, Curitiba também. Veja só o que explica a meteorologista do CIMEPAR. A tendência é que no decorrer da terça-feira as chuvas possam se propagar também para as demais regiões paranaenses em função do avanço do sistema frontal. Entre quarta e quinta-feira, um novo sistema frontal se forma. Isso vai fazer com que a gente possa registrar acumulados significativos de chuva em diversas regiões do estado. Também não descartamos a possibilidade da ocorrência de temporais localizados em função do avanço desses dois sistemas frontais. Já na quinta-feira, a incursão de uma massa de ar frio no final do dia começa a provocar o declínio acentuado das temperaturas, e na sexta e no sábado teremos uma condição de bastante frio sobre todo o estado, inclusive com a expectativa de geadas que poderão ocorrer de forma ampla sobre o estado.
Ou seja, então, hoje já se preparar com guarda-chuva, com capa de chuva para quem precisa sair durante a tarde, né? O pessoal que está acompanhando o balanço geral, à tarde precisa ir para a rua, tem que carregar o guarda-chuva porque vai chover. E na quinta-feira a gente já tem que carregar mais casaco, né, Jasson? Porque como nós vimos agora na entrevista, a previsão é de muito frio, deve cair muito a temperatura na quinta-feira. Aqui fora a gente já percebe, já tem um ventinho diferente, já está ficando mais gelado, Jasson. Já, né? E eu tô olhando aqui o celular, inclusive, tá dizendo que é 100% de possibilidade de chuva a partir das 2 horas da tarde. Então a chuva deve chegar aí a Curitiba a partir das 2 horas da tarde. Agora, sabe o que me preocupa, gente? O que me faz pensar, doutora Márcia, é o que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente. Sabe por quê? Porque a gente é acostumado a ver temporais, vendavais, essas coisas no verão. E agora a gente está vendo isso no inverno. Agora era para estar nevando, é para estar geando, não é verdade? Ou então, já tivemos, né, um pouco de inverno. Aliás, tivemos verão em julho. Pois é, tá muito estranha, né, essa condução, né? Quando a gente achou que ia tirar os casacos, né, para usar, usamos 2, 3 dias e em seguida começou a esquentar de novo. É assim que tá muito estranho o clima. É claro que a influência do homem no planeta é visível, né, tátil, né? A gente segue acompanhando, gente, porque inclusive essa chuva vem subindo do sul, passando por Santa Catarina. 2 horas da tarde já tem aqui informação aqui, a própria meteorologista da CIMEPAR, a qual nós queremos agradecer gentilmente, né, que gravou e mandou para a gente, encaminhou para a gente já a previsão, então nós queremos agradecer também. E também na reportagem de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, também a previsão da meteorologista lá também era a mesma, que a chuva chega ao Paraná hoje. E a previsão de que nós teremos chuva a partir então das 2 horas da tarde. Vamos nos proteger, vamos cuidar e vamos ficar atentos a essa mudança no nosso clima aí. Obrigado, Thaís Travessoli.